Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seu Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos vocês, amigos, irmãos e ouvintes da Rádio Gospel Seu Music, um ótimo dia para todos nós. Deus seja louvado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para falar da palavra do Senhor Jesus, reunidos com aquela vontade de estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui hoje pela manhã apresentando a programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Nós somos do Ministério Tevan, Templo Evangelístico, Verdade, Amor e Missão. Nós caminhamos numa medida de fé, numa visão apostólica, divina e espiritual. Permita-me apresentar, sou Bruno Figueiredo, eu sou do Rio de Janeiro e todas as manhãs de sábado e domingo nós estamos aqui para apresentar esta programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, somos agradecidos pela sua audiência, por você estar aqui conosco. Aos amigos e irmãos que já nos acompanham, quero desejar aqui uma ótima semana para vocês. Obrigado pelo carinho. E eu quero também informar a vocês, ouvintes, que nós temos na plataforma digital do YouTube, nós temos a programação Missão e Guerra, que ela fica disponível com a reprise das programações que nós apresentamos aqui na rádio. Então, na barra de pesquisa, é só você digitar Bruno Figueiredo /Conexão Profética e lá você vai acessar o canal no YouTube e você vai ver as programações passadas e elas estão sendo reprisadas em vídeo na plataforma do YouTube. Aproveita, faça a inscrição e você, se der, deixe o like, faça um comentário, que isso ajuda. A própria plataforma, ela já impulsiona os nossos conteúdos e mais pessoas elas alcançam ainda e têm acesso à palavra do Senhor. São duas coisas que Deus, através da igreja, Ele nos dá. É acesso e oportunidade. E nós, como ministros da palavra, filhos de Deus, devemos também estar agindo e caminhando nessa mesma medida, dando acesso e oportunidade para as pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero fazer novamente aqui um pedido para vocês. Fique conosco até o final da programação. Nós daqui a pouco vamos ter a reflexão da palavra de Deus e eu quero convidá-los a estar ouvindo um louvor. O William Soares, Você Não Está Sozinho. Filho, não deixe o desespero te tomar, nem pare por um segundo de acreditar em mim. Eu tenho o universo em minhas mãos e nada sai do meu controle, então confia em mim. Você não está sozinho. Ore pelos seus amigos. Enquanto você ora, eu cuido de você e restituo em dobro o que você perdeu. Permaneça firme, isso vai passar. E prometo que sua história ninguém se esquecerá.
Gospel. Aqui quem fala é Dalton Antônio de Itaquaquecetuba, São Paulo, e gostaria agora de oferecer o próximo hino a todos que estão ouvindo a rádio e acompanhando a programação. WhatsApp do ouvinte. Você está ligado na Rádio Gospel, Seu Music. Do seu jeito, seu estilo. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Eu sou o Bruno Figueiredo, sou do Rio de Janeiro e nós estamos aqui mais uma semana para estar apresentando a vocês essa programação. Nós somos gratos a você, ouvinte, que está nos ouvindo pela primeira vez. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu quero aqui entrar na palavra de Deus, dar a entrada aqui para a gente não perder tempo. O tempo tem sido muito precioso e eu quero dar logo início à reflexão da palavra para a gente gastar esse tempo com aquilo que é precioso. Convido você para estar abrindo a sua Bíblia. Pegue a Bíblia, abre conosco, deixa ela preparada ali em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor nosso Deus, conduza-nos com a presença e o poder do Teu Espírito para estar ministrando a Tua palavra. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, os versículos que acabamos de ler, o interessante é que eles estão escritos no final da carta de Paulo aos Efésios. Ele vai falar de muitas coisas importantes nesse texto. Paulo, nessa carta, ele vai falar muitas coisas contundentes. Paulo, ele vai trazer informações que são mistérios revelados segundo a sabedoria que o Senhor lhe concedeu. É uma oportunidade grandiosa que a igreja em Éfeso está recebendo ao ler esta carta de Paulo, irmãos. Irmãos, Paulo, ele vai revelar mistérios. Isso não sou eu quem estou falando. Isso são os conteúdos da carta que está nos dizendo. O apóstolo Paulo, irmão, nesta carta aos Efésios, vai trazer muitas revelações. Ele vai exortar com amor. Ele vai falar com sabedoria. Paulo, ele vai trazer uma série de recomendações até que ele chegue a falar da armadura. E Paulo, ele deixa para falar da armadura de Deus no final da carta, porque a armadura de Deus está relacionada ao poder de Deus. E antes que o povo em Éfeso receba as informações dessa armadura, ele logo em seguida, no versículo 12, diz: a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades e príncipe das trevas. O apóstolo Paulo, antes de apresentar a armadura de Deus, ele se preocupa em trazer algumas recomendações. E por que Paulo ele está se preocupando tanto em trazer essas recomendações? Antes de falar da armadura de Deus, por que Paulo se preocupa tanto em recomendar tantas coisas antes de falar da armadura de Deus? Eu repito, porque essa armadura, ela está relacionada, ela se relaciona com o poder de Deus. E antes de sermos revestidos de poder, ele quer nos mostrar que devemos estar preparados para esse revestimento. Irmãos, são muitas as recomendações até que estejamos preparados a pedir a Deus esse revestimento. Então Paulo, ele nos diz: vocês têm que pedir, buscar e se preparar para receber esse revestimento. O apóstolo Paulo, ele toma um tempo precioso e com muita sabedoria ele vai falar sobre a edificação dos salvos. Paulo, ele vai falar como nós como cristãos devemos nos edificar,
como devemos nos comportar entre nós, como se deve dirigir a outro, irmãos. Paulo, ele vai dizer acerca dos dons que a cada um Deus, ele separou para algo. Ele vai falar da força do poder de Deus, que essa força, ela opera em nós através do nome de Jesus. Paulo, ele vai anunciar que Jesus, ele já se despojou, ou seja, ele tirou das mãos de Satanás os principados e as potestades. Paulo, ele vai dizer na carta aos Efésios que nós estamos em Jesus e Jesus subiu e também desceu às profundezas, das profundidades mais densas das terras. E vai dizer que Jesus, ele subiu de novo. E quando ele sobe novamente, ele já sobe como um Cristo ressurreto, cheio de poder e cheio de autoridade. E Paulo, irmãos, ensina que tudo isso é dado para todos nós através da unção. E para termos tudo isso, devemos buscar em Jesus. Tudo isso se resume, irmãos, em dizer que através de Jesus nós somos poderosos em Deus. E o apóstolo Paulo, continuando suas recomendações, ele vai falar sobre educação. Ele vai falar sobre vida conjugal. Como é que a mulher, ela deve se comportar com o seu marido? Como é que o seu marido deve se portar à sua mulher? Paulo, ele vai falar aos ministros como que os ministros devem se comportar diante da igreja. Paulo, ele vai recomendar e dizer, ele vai falar que os irmãos, eles devem estar estabelecidos dentro da igreja através de um vínculo chamado paz. Parece que ele entende, irmãos, que com comunhão por afinidade não dá para ter com todos, mas Paulo, ele recomenda que viver em paz, ele está dizendo que é obrigatório para quem quiser fazer parte de uma comunidade de fé. Irmãos, ele vai falar até dos filhos, ele vai falar aos filhos para que sejam obedientes aos seus pais. Paulo, ele vai falar aos pais que não provoquem a ira de seus filhos. Então, nós vamos perceber uma série de recomendações acerca de coisas naturais nessa carta aos Efésios. Carta aos Efésios, do capítulo 1 ao 5, nós vamos ver Paulo trazendo uma série de recomendações de coisas naturais, de coisas terrenas. E nós estamos observando que Paulo faz tudo isso para trazer para nós uma rotina de coisas do nosso cotidiano. Antes de Paulo dizer da armadura de Deus, ele vai recomendar ao povo como se deve agir com coisas naturais. Então, antes de você querer lutar contra demônios, antes de você querer lutar contra anjos e demônios nas regiões celestiais, Paulo vai nos recomendar, ele vai nos dizer que precisamos saber lidar com seres humanos. Então, depois que o apóstolo Paulo, ele dá todas essas recomendações, ele diz assim: no demais, irmãos, ou seja, quando vocês aprenderem a lidar com todas essas questões aqui, depois que os maridos, depois que as esposas, filhos, souberem como devem ser tratados uns aos outros, ou seja, depois que vocês aprenderem a obedecer ao seu pastor, depois que você, como irmão, não puder tratar o outro irmão do jeito que você quer, depois que você entender que as coisas não são da sua maneira, irmãos, Paulo está recomendando: trate uns aos outros da maneira que vos ensinei. Aí, quando vocês compreenderem todas essas coisas naturais e da terra, Paulo diz: depois de aprenderem tudo isso, aí vocês vêm e pedem ao Senhor que vos fortaleçam na sua unção e na força do seu poder. A Bíblia, ela estabelece um princípio acerca das coisas que estão no alto.
das coisas que são celestiais, a Bíblia, ela estabelece um princípio para essas coisas. Sobretudo, acerca de Deus, ele está nas alturas. Deus, ele estabelece um princípio dizendo que ele está muito mais alto que os céus. Então ele diz: quem está na terra, manda no que está na terra. Mas quem está no céu, manda no que está no céu e na terra. Ou seja, se você está aqui na terra, como é que você quer buscar algo que está no céu? Se você não consegue organizar as coisas aqui da terra, como é que você quer buscar as coisas que são do céu? Essa é a questão que Paulo tenta organizar na carta aos Efésios. Então Paulo, ele está dizendo: irmãos, estabelece primeiro um governo aqui na terra, arruma a casa, que depois eu vou ensinar a vocês como buscar, como receber a armadura de Deus. Paulo, ele nos ensina para que possamos aprender a receber a armadura de Deus. Nós precisamos estar alistados no exército de Deus. Essa é a questão e o princípio que Paulo quer nos dizer. Paulo, ele diz e nos ensina: irmãos, se você quiser receber a armadura de Deus, você precisa estar alistado no exército de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: a grandeza do poder de Deus opera em nós segundo a força do poder, a força do seu poder. Irmãos, a operação da força do poder de Deus, ela se manifesta em Cristo Jesus. Amém? E se a força do poder, ela sendo manifestada em Jesus, e se a armadura de Deus, ela está relacionada ao poder de Deus, então você só consegue receber essa armadura se você estiver alistado nesse exército de Deus. E como se alista nesse exército? Aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, aceitando Jesus, você recebe a força do poder de Deus manifestado em Cristo Jesus. Isso é poderoso demais, compreenda isso nesta manhã, meu irmão. No versículo 10, irmãos, o apóstolo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vimos que a força do poder de Deus, ela está manifestada em Jesus. E no versículo 11, Paulo, ele nos ensina como receber essa armadura. Paulo diz assim: depois que você se alistar no exército de Deus, você deve saber como se faz para receber. Pois ele diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos, ou seja, tomar, trazer, receber. Então, se a armadura de Deus, concluímos então a partir disso tudo, se a armadura de Deus, ela vem de Deus e elas estão nas regiões celestiais, e o texto diz para eu buscar, trazer, revestir dessa armadura, como faço para receber? É muito simples. Filhos da desobediência não podem andar armados, ou seja, anda em obediência, o seu comportamento, ele faz trazer a armadura de Deus. Você recebe esse revestimento espiritual da seguinte forma: quando a esposa respeita o marido, quando o marido ele respeita a sua esposa, quando o filho obedece seus pais, quando os pais não provocam a ira dos seus filhos, quando obedecermos os nossos pastores, tudo isso Deus, ele está vendo. E Deus, ele vai entender que através do seu comportamento você está começando a ficar pronto para entrar em uma outra atmosfera espiritual. A obediência habilita você e eu a ser observados por Deus para ele nos inserir a uma nova atmosfera espiritual. Como assim, Bruno? Deus,
ele está observando que você está superando essa atmosfera aqui na terra. Então, quando Deus observa que você está superando a atmosfera da provocação, da fofoca, da calúnia, quando você supera essa atmosfera terrena, ele te observa e te traz para uma nova atmosfera espiritual. Aleluia! Exemplo, irmãos, quando alguém ele levanta uma calúnia com o seu nome, ele faz uma fofoca, em vez de você ir até o fofoqueiro e brigar, discutir, você ora, você jejua, você está pedindo para Deus cortar a cabeça da serpente, que é essa serpente que anda causando todo o conteúdo. Você entende que não é o seu irmão propriamente dito que está arrumando essa briga. É algo muito mais forte e espiritual. Então, em vez de você brigar, você ora para Deus cortar a cabeça de quem está provocando toda esta guerra. Então, essa é a forma que Deus vai nos observar para nos trazer para uma região celestial, para nos revestir da armadura. Aleluia, irmãos. Amém? Irmãos, observe uma coisa, preste atenção numa coisa. Se você não consegue, irmãos, lidar com um ser humano fofoqueiro que usa uma língua de carne contra você, como é que você quer receber uma armadura e ir para as regiões celestiais lutar contra demônios? Preste atenção numa coisa, irmãos. Paulo está caracterizando o reino das trevas. Ele está fazendo isso para nos mostrar que nós estamos buscando algo poderoso, para lutar contra algo que também é poderoso. Irmãos, lá no capítulo 1, do versículo 19, 20 e 21 da carta aos Efésios, Paulo, ele vai dizer, falando do poder do Cristo ressurreto, irmãos, ele diz assim, e a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. E versículo 20, ele vai dizer assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21, ele diz assim, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E o texto continua no versículo 22 dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo ele está dizendo, se Cristo está em você, se você está em Cristo, você não é obrigado a ficar nessa atmosfera aqui por baixo. Você não precisa ficar limitado apenas nessa região aqui de baixo, onde você está operando o mal. O que o texto diz é, Cristo é o cabeça. Se você está ligado ao meu corpo, quando eu desci e subi, e agora eu subi, você sobe comigo também. Vem para as regiões mais altas. É isso que esse texto está dizendo. Se eu desço, Jesus está falando contigo assim, ó. Se eu sou o cabeça, eu desço e subo. Quando eu desço, eu busco você para subir comigo. Se você sobe comigo, você vem comigo para as regiões mais altas. Você vem para uma atmosfera mais forte. É isso que Jesus está falando para a gente nesta manhã. Eu quero te levar para lutar numa região mais forte. Eu quero te revestir com a minha armadura. Mas para isso você precisa estar inserido no meu corpo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas há um convite do Espírito Santo nesta manhã dizendo, vem comigo para uma região mais forte que eu vou te revestir com poder. Irmãos, sobre quem se manifesta os principados, para a gente encerrar, porque o tempo é muito curto, irmãos. Irmãos, sobre quem se executa as obras da maldade, irmãos. Irmãos, sobre os filhos da desobediência, todos aqueles que não fazem a vontade de Deus. Esse é o esclarecimento que Paulo nos traz sobre a região celestial quando está manifestando o mal aqui na terra. Eles descem
e eles não podem descer para possuir aqueles que são filhos de Deus. Então o mal, ele atua na região celestial, e quando eles vêm aqui na terra, eles vêm para atuar na vida dos filhos das trevas, que são os filhos da desobediência. Então Paulo está explicando e deixando claro muito bem que todos aqueles que não têm prazer na lei de Deus, todos aqueles que não conseguem subjugar a sua carne, dominar os desejos de sua carne, não conseguem se colocar à disposição, à vontade do Espírito. E quem são esses? As pessoas que são operados pelos filhos das trevas. Todos estes são constituídos, irmãos, por causa das suas atitudes, como filhos da desobediência. Irmãos, as potestades, elas trabalham com aquilo que é oculto, e por isso precisa das trevas para executar suas obras. Os filhos da luz, eles revelam as obras dos principados, e os ensinamentos desconstroem as doutrinas da potestade. Então, por isso, irmãos, que é muito importante nesses dias nós estarmos buscando o revestimento da armadura celestial, que a armadura, ela está relacionada ao poder de Deus. Mas devemos seguir as recomendações de Paulo, porque antes de nós buscarmos o poder de Deus, nós devemos ter a consciência de quem são esses filhos da desobediência que o mal opera neles. Então, quando nós formos nos atentar a ler Efésios capítulo 6, versículo 10 e buscar o poder de Deus, nós temos que estar atentos a todas as recomendações que Paulo nos deixou para, antes de estarmos revestidos, nós temos que estarmos muito conscientes de como devemos nos comportar aqui na terra, como esposos, como maridos, como filhos, como ovelhas. Então nós temos que ter uma grande consciência que o mal, ele opera nos filhos da desobediência, e somente nós, como filhos de Deus, filhos da obediência, podemos combater as obras do mal que estarem em oculto. Por isso, irmãos, nós, como filhos da luz, precisamos revelar as obras do principado, e os ensinamentos que nós vamos dar através da palavra, eles vão desconstruir as doutrinas das potestades. Irmãos, fiquem com essa palavra até semana que vem. Vamos estar ouvindo um louvor, Efésios 6, de Anderson Freire. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão.